processos na superfície, terremotos, tsunamis, etc. Essas partes da crosta, então, ele ia chamar de placas tectônicas. Placas porque eram pedaços de crosta, né, pedaços de terra, e tectônicas porque eles estavam sob um processo de tectonismo. Eles estavam, então, agindo com a força do tectonismo, que a gente já vai entender o que, que é. E como acontece, então, o movimento das placas, né? Como que ele explicou para a gente como que acontecia o movimento dessas placas? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? E podem mandar dúvidas. O locutor, tem alguma dúvida no chat aí? Nenhuma, patrão. Então, ok. Tá. Como que acontece o movimento das placas, então, né? A gente vai entender isso a partir da diferença mecânica das camadas do planeta Terra, né? Então, entendendo como que elas são, como que elas funcionam, a gente vai entender um pouquinho como que as placas elas vão funcionar e o que elas vão gerar na nossa superfície, né? A litosfera, que é a camada rochosa da Terra, lembra que a gente falou isso na última aula, né? Litosfera é essa camada aqui, ó, superficial da Terra, a camada rochosa. Ela é mais rígida do que a astenosfera, que está embaixo aqui, ó, tá vendo? Tá em inglês aqui, mas dá para ver, que é a astenosfera, né? Então a litosfera, que é essa camada aqui em cinza, ela é mais rígida do que a astenosfera, que é mais maleável, né? A astenosfera é mais quente, ela está sob mais ação de lava e ela é mais maleável, então ela é mais molinha. E a litosfera é mais dura, mais rígida. Então, graças a essa diferença da constituição física das duas, a gente vai ter a formação das placas tectônicas. Por quê? Elas são parte da litosfera, né? E elas vão estar boiando sobre a sinosfera. Então pensa, quando você coloca alguma coisa na água, essa coisa fica boiando, ela fica se mexendo, não fica? Certo ou errado? Sim. Sim, né? Mesma coisa com as placas tectônicas. Como a astenosfera ela é meio líquida, meio maleável, essas partes da litosfera que são partidas, elas vão estar se mexendo. Então elas vão seguir esse movimento aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo na câmera. Elas vão ficar sempre se mexendo. E hora ou outra elas vão se colidir, ou elas vão se separar. Isso em processo de milhões de anos, mas também em processos repentinos através das nossas falhas. Onde a gente tem falha nas placas tectônicas é onde a gente vai ter os nossos terremotos, tsunamis, enfim. Ok, até aqui dá para entender como que a placa tectônica funciona. Ela funciona graças a essas diferenças mecânicas entre essas duas camadas aqui, ó. Deu para entender? Deu a luz, Sim? Ó, temos uma pergunta no chat aqui, ó, do Guilherme Peroni. Elas não Diga. ficam se mexendo por causa das correntes de convecção que acontecem no magma? Sim, exatamente. E é isso que eu vou falar agora, mas a astenosfera, ela tem um papel essencial nessas correntes de convecção, porque o magma, ele é meio aquoso, assim, né? E a litosfera, ela fica meio que boiando, assim. Com as correntes de convecção, a gente vai ter um movimento súbito dessas placas, né? Com esses movimentos súbitos, a gente vai ter os nossos sismos. Mas elas ficam em constante movimentação, não só por causa das correntes de convecção, por causa também que elas estão meio que boiando na astenosfera. Deu para entender? Sim? Ou não deu? Sim, de acordo com ele. Ok. Qualquer dúvida, continuem mandando aí. Eu coloquei um exemplo aqui de um pavê. Quem já comeu pavê? Vocês gostam de pavê? É pavê ou para comer? É uma delícia. Tá. Eu vou dar o exemplo do pavê. O pavê ele é feito de camadas, né? Então imaginemos, sempre que vocês for lembrar lá, por que a placa tectônica ela fica se mexendo? Cair lá no Enem. Lembre do pavê. Ele tem uma camada de biscoito, né? Essa camada que é mais rígida, que é dividida em pedaços, exatamente como a placa tectônica, que fica sobre uma camada mais mole, mais maleável, que é a camada do creme aqui, né? Mesma coisa com as placas tectônicas. No caso aqui não fica se mexendo, porque não tem como boiar, né? Mas seria mais ou menos essa constituição. Essa camada mais rochosa ali, da litosfera, que são as placas, elas ficam se mexendo sobre uma camada mais maleável, né? Então só lembrar do pavê que vocês vão lembrar. Tá, tranquilo? Eu acho que tá, Você né? despertou o caos no chat aqui. Todo O mundo pessoal tá tá com fome querendo. agora. Desculpa, eu também tô com vontade de comer pavê. Ontem eu fui colocar essa imagem e eu fiquei querendo pavê. Tá. Agora a gente vai falar sobre as correntes de convecção.
que o Guilherme falou. As correntes de convecção, elas é um fenômeno físico. Vocês estudam lá isso na física, eu acho. Estuda, Matheus? Estuda, né? Enfim. É um fenômeno físico que é responsável pela movimentação, no caso da Terra, né? Do magma. Então, ela é responsável pela movimentação do magma. O magma está lavado. Ele está sempre se movendo no interior da Terra. E esse movimento, ele é o fator principal que vai fazer com que as placas tectônicas venham a se mexer. Então, essas correntes de convecção, esses fenômenos de convecção, eles vão fazer esse movimento que a seta está fazendo aqui, que eu segui muito bem com a linha aqui, e vão movimentar o magma. Ao eles movimentarem o magma, consequentemente, a gente vai ter um movimento das placas. Então, as placas vão se movimentar, elas vão ficar se movimentando. Por causa desse movimento que o magma vai ter, né, que ele vai fazer, por causa das correntes de convecção. Ah, Luiz, mas por que as correntes de convecção se movem? Era para abrir isso aqui, não abriu. Pensem numa chaleira. Eu tô muito triste porque era para mostrar uma chaleirinha muito bonitinha, mas enfim, pensem numa chaleira. Ou alguma coisa que vocês estão fervendo. Qual que é a parte mais quente dela? Onde você vai ter a maior temperatura? A parte mais baixa, né? Quando você tem a parte superior dessa chaleira... Oi, fala. Alguém... Travando. Tá travando? Tá, e Pra mim, tá normal. o microfone que tem hora que fica baixo demais, não dá muito para escutar, não. Tem que você ficar segurando. Tá, eu vou ficar segurando. Enfim. Então, Pode continuar? Tá dando pra ouvir? Enfim. O magma, então ele vai ficar em movimento, vai se movimentar. Mesma coisa quando a água ferve, né? A parte Agora superior tá dela bom. ferve. Agora tá bom? A parte superior dela ferve. A parte inferior não vai ferver. Mas só que qual que é a parte que está mais quente? É a parte de baixo, né? Que está ali em contato com o fogo. Mesma coisa do planeta Terra. A parte mais interior da Terra é a parte mais quente. Mas a parte que vai sofrer com essas correntes de convecção são as partes mais superiores ali na astenosfera, onde a gente vai ter a movimentação do magma e, consequentemente, a movimentação da litosfera nas placas tectônicas. Tranquilo? Tranquilo, Até Alô. aqui? Eu não consegui entender muito bem, Alô. Você pode explicar de novo? Posso. Como que funciona, então, essa parte do planeta Terra? A gente tem um núcleo que é muito, muito quente. Muito, muito quente mesmo. É como se a gente estivesse aquecendo a parte superior ao núcleo. Então, a gente está aquecendo o manto com o núcleo. Quando a gente está aquecendo, a gente vai ter essas correntes de convecção que é como se estivesse fervendo o manto, assim. Pensa comigo. E a gente vai ter um movimento, como se estivesse borbulhando ou se movimentando em círculos. Essas correntes vão movimentar o magma em círculos, né? Com esse movimento, a gente vai ter uma consequente junto, entendeu? Então, por causa da alta temperatura... Oi, Você deu uma travada O nos saco. últimos 5 segundos. Voltou? Voltou. Voltou, parou inconsequente. Tá. E, consequentemente, a litosfera, então, vai se mover graças a esse movimento do manto, porque a gente vai ter a movimentação do manto, né, em decorrência da alta temperatura, e a litosfera vai se mover junto com o manto. Tranquilo? Deu para entender agora? Deu sim, obrigada. Por nada. Tá. E como que as placas se comportam, né? O que elas fazem? Elas só estão ali ou elas servem para alguma coisa? O que acontece com essas placas? Porque a gente viu que o Wegener, voltando de novo no Wegener, né, gente? Mas pra gente não esquecer do Wegener, porque ele sempre foi esquecido, tadinho. Mas o Wegener não conseguiu provar a teoria dele, mas o Hess, depois falando sobre a teoria da tectônica de placas, ele provou a teoria da deriva continental. Mas como que ele provou? O que tem a ver a placa tectônica com os continentes se moverem? E é isso que a gente vai ver, como que essas placas se comportam. Tá. As placas, elas têm limites e direções. Então, a litosfera do planeta Terra, a camada rochosa, é composta por 13 placas principais. Então, são as placas que estão divididas nos continentes, que são as placas principais, e um tanto de placas secundárias, que são placas menorzinhas, que são as nossas falhas. Nessas falhas é onde vai ocorrer a maioria dos sismos, como consequência da movimentação das placas principais. E elas estão em constante movimento. Hoje elas estão em movimento,
amanhã elas vão estar, e esse movimento delas vai fazer com que a gente vá se locomover pelo planeta Terra durante anos, porque as placas vão meio que puxar os continentes, né? Eu deixei essa animação aqui muito legal, deixa eu só explicar. De 1 bilhão de anos atrás até hoje, como as placas se movimentaram. Essas estruturas vermelhazinhas aqui são as placas. Eu não sei se eu vou passar todos, senão vou atrasar todo, mas olha como é que elas vão se movendo, olha. E elas vão puxando os continentes consigo, olha. E por isso que a deriva continental, as placas, enquanto elas se movem, isso aqui com milhões e bilhões de anos, vocês estão vendo que está passando muito tempo aqui, ó, esse MA aqui é milhões de anos. Elas vão puxando os continentes com ela, né? Então hoje a gente tem os nossos continentes se movendo. Claro que são centímetros ao ano, que não são perceptíveis, mas eles estão se movendo e a gente vai ter uma modificação desses continentes também. Aí, ó, tá chegando até os dias de hoje. Legal essa animação, né? E a gente tem essa configuração aqui das placas, olha. Essa imagenzinha é muito bacana, coloridinha, então tá bem explicativa, sobre como se dividem as placas, cada uma com sua corzinha aqui, e os limites dessas placas. Por que limites, Aloysio? As placas, elas, consequentemente, se chocam, né? Ou elas não se chocam, elas estão em contato. Por quê? Se você tem uma placa aqui e uma aqui, elas têm um lugar em que elas se encontram, né? O encontro dessas placas, muitas das vezes ele vai provocar sismos, mas muitas das vezes não. E aí fica a pergunta, por que o Brasil não tem terremoto? O Brasil tem terremoto, mas por que a gente não tem tantos terremotos e terremotos tão grandes? A gente vai falar a próxima aula só sobre terremoto, vulcão, tsunami. Não é essa aula ainda, mas eu quero deixar essa pergunta. Com essa imagem aqui, sabendo que a gente está na placa sul-americana, o Brasil está aqui, ó, mais ou menos. Ó. Por que não tem terremoto, tsunami, vulcão? Vulcão tem também, mas enfim. Por que não tem esses fenômenos tão grandes assim no Brasil? Que nem tem no Japão, por exemplo. Alguém consegue me responder? Porque a gente está longe do limite da placa? Excelente. A gente está longe do limite da placa. Então aqui, ó. Se a gente tivesse um pouquinho mais para cá, perto desse limite divergente aqui, a gente teria bastante vulcanismo, bastante ação de tectonismo, mas a gente está aqui bem no meio, olha. Os terremotos, eles acontecem aqui no meio do oceano, mas eles demoram tanto para chegar para a gente que chegam muito levinho que a gente nem sente. Então acontece essa colisão entre as placas aqui, ou entre as falhas, né? Só que os terremotos vão chegar muito fraquinhos para a gente, né? E a gente nem sentir. Mesma coisa aqui, ó, a gente tem um limite convergente, mas a gente não vai sentir, porque a gente está longe, né? Então a gente tem terremoto, mas a gente não sente porque eles estão muito longe, olha que loucura. Ficou explicado? Olha, isso? temos duas perguntas no chat aqui. Pode Primeiro falar. da Rúbia Carla. Existe algo que intensifica essa movimentação ou é natural da Terra? Algo que intensifica essa movimentação? É natural, é muito assim, é muito na sorte ou no azar, né? Então, tipo assim, essas vibrações são muito automáticas, então, tipo assim, não tem como você saber se um lugar vai ter um terremoto muito grande uma hora, quando ele não vai ter um terremoto, você só tem previsões sobre ali vai ocorrer um terremoto um dia. Por exemplo, a gente tem a previsão de que a Califórnia vai se partir, olha que loucura. Mas a gente não sabe quando, não sabe, enfim, se vai demorar milhões de anos ou se vai ser amanhã, porque é muito no automático, assim, não tem como, não tem nada que intensifica, elas só acontecem assim. Qual a outra pergunta? Eu acho que não tem segunda pergunta, não. É só uma resposta da sua primeira pergunta, né? Ok, obrigado. Mais alguma coisa? Não? Só mandar qualquer coisa. Tem sim, tem uma pergunta do Guilherme. Isso não é pergunta, não. Isso é resposta. Tá bom, Matheus. Enfim, só beber água aqui. Agora a gente vai falar sobre os limites das placas. As placas, que nem eu falei, elas têm limites diferentes, olha, que nem eu deixei nesse mapinha aqui. Vocês estão vendo que tem setinhas diferentes, ó. Uma que está raspando na outra, a outra que está se separando da outra, a outra que está indo em contato com a outra. Então são 3 limites diferentes. Não são todos iguais. E dependendo desses limites, essas placas vão funcionar de formas diferentes. O primeiro limite que a gente vai falar, então, são os limites transformantes ou conservativos. Por que conservativos, Luiz? Por que chama... Vocês vão ver mais esse nome transformantes, mas se vocês verem conservativo, eu vou tentar explicar o porquê.
Conservativa porque elas conservam as suas bordas, então não há formação de montanhas, não há dobramento. Então, quando as placas elas vão se cisalhar assim, você não vai ter a formação de montanha, você não vai dobrar o relevo, elas só vão se cisalhar. Só que o que acontece? Essas placas, elas deslizam lateralmente, que não está aqui no GIF, e não há geração ou destruição de crostas, então elas conservam a crosta, elas não destroem a crosta. Então as bordas ficam conservadas. Nesses limites, né, onde a gente tem esse limite, tem diversos tremores de terra, vários, e geralmente a gente tem a abertura de fendas. Então quando você vai cisalhando muito, você vai abrir uma fenda entre essas duas placas, né? Que é o que provavelmente vai acontecer lá na Califórnia, lá na falha de San Andreas. Peraí, isso aqui é uma explicação. Deixa eu só entrar para a imagem da falha de San Andreas de uma vez. Olha, eu não coloquei não, que burro. Enfim, depois eu mando para vocês. A falha de San Andreas, eu vou pesquisar no Google. Não faz mal, não. Por enquanto, mandei suas dúvidas. Nenhuma? A falha de San Andreas, então, é essa imagenzinha aqui, que é um longo, é o limite entre duas placas transcorrentes, então uma está indo para cá, a outra indo para cá, e no limite dessas duas placas a gente tem um buracão. Esse buracão ele tende a se abrir e partir, consequentemente, a Califórnia. E eles, os geólogos, né, eles esperam a chegada do Big One, que vai ser um grande terremoto, sim, muito alto, muito grande, que vai partir a Califórnia realmente, parte a cidade de Los Angeles, inclusive, que é uma das cidades mais populosas do mundo. E assim, a gente não sabe se pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 1 milhão de anos. E esse terremoto, ele é um limite transformante. O povo passando com música aqui. É um limite transformante, um limite conservativo, né? Tá tranquilo até aqui? Sim. Ô, Alan, só tem uma pergunta. Tipo Pode assim, falar. depois, por exemplo, bilhões de anos depois se separou uma transformante, vamos dizer assim. Aí ela pode se transformar, por exemplo, em outro tipo conservante não, convergente, alguma coisa assim? Tipo, ela mudar de uma para outra? Sim, por que não? Assim, demoraria bilhões de anos, né? Mas vamos supor que essa placa aqui, sei lá, ela vai afastando o continente para cá e essa para cá. Em algum momento, ela pode ser que ela se torne uma placa convergente. Assim, eu não sei muito bem se... Não vou saber te falar se isso aconteceu com alguma placa, mas acontece, assim, em bilhões de anos. Tá bom, obrigada. Por nada. Tá, isso aqui é uma explicação sobre a falha transformante e a zona de fratura. Isso aqui é uma explicação muito, muito aprofundada, mas a maioria das coisas aqui vocês podem ignorar. Só quero deixar esse modelinho aqui que mostra como acontece essa falha transformante e uma zona de fratura, que é onde vai ocorrer a maioria dos terremotos, né? Terremotos, então, eles acontecem na parte superior da falha. Então, você vai ter uma falha transformante ali, onde as placas vão se cisalhar, e na parte mais alta dessa falha, você vai ter uma zona de fratura, pelo um rift, que é onde vai abrir o buracão que eu falei com vocês. Era só isso que eu queria falar dessa imagem mesmo. E vocês sabiam que no Brasil a gente tem uma falha transformante? Quem sabia? Acho que ninguém sabia, né? Lá no arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é uma ilha aqui do Brasil, a gente tem uma falha transformante. Essa nossa ilha, inclusive, ela sofre com vários terremotos. Por isso que eu falo que no Brasil tem terremoto, né? Então esse arquipélago sofre com vários terremotos, porque eles estão no meio aqui, ó. Lá no meiozão vou mostrar aqui no Earth. Lá no meio, cadê? Bem lá no meio do oceano. Estão aqui, ó. Na dorsal mesoceânica. Vocês estão vendo essa linhazinha aqui, ó, que eu tô seguindo com o mouse? Sim. Essa é a dorsal mesoceânica, que é um limite. Dentro desse limite, a gente vai ter várias falhas transcorrentes. Esse é um limite divergente, mas a gente vai ter várias falhas transcorrentes, que são aquelas que eu exemplifiquei, né? E o arquipélago de São Paulo e São Pedro está dentro de uma dessas falhas, né? Deixa eu para frente aqui que já estou atrasado. Tá. O próximo limite, então, são os limites convergentes ou destrutivos. Por que destrutivos? Nesses limites, a gente vai ter a destruição ou a formação, a partir da destruição, de montanhas. Então, a gente vai destruir a crosta, destruir a litosfera para formar um novo relevo.
Então as placas tectônicas elas vão se colidir, então elas vão em direção uma à outra, que nem no esquema aqui, elas vão bater uma na outra, e a gente vai ter o processo de subducção. O que é subducção? Lembra de sub? Sub vem de baixo, né? Para baixo. Se eu lembrar de subway, que é metrô, você vai lembrar que é em inglês também, ó. Você vai lembrar que é para baixo. Então, se você lembrar de subducção, é você lembrar que parte dessa placa vai para baixo, olha. Tá vendo? Quando elas se chocam, uma vai para cima, a outra para baixo. Então, nesse processo, a placa mais densa, ela vai mergulhar sobre a outra. Então, aquela placa que tá certo. A placa que é mais densa, ela vai mergulhar, enquanto a outra placa, ela vai subir. Então, a gente vai ter esse processo aqui, ó. Vai se chocar e no que uma sobe, ela vai formar uma montanha ou um vulcão, e a placa que vai descer, esse tem que ficar segurando o microfone, é um saco. E a que vai descer, ela vai fazer o processo de subducção aí. Então, as rochas da placa que vai descer, elas vão se fundir. Então, as rochas que estavam presentes nessa crosta, elas vão se fundir e vão voltar a fazer parte do magma, porque elas vão estar em extremo aquecimento e essas rochas vão se tornar magma, que vai gerar, em alguns casos, vulcões. Então, a gente vai ver isso na próxima aula mais detalhado, mas é basicamente o que acontece nesse limite convergente ou destrutivo aqui. Tranquilo até aqui? Ou ficou confuso? Tranquilo. Tranquilo. Perfeito. Alguns exemplos de limites convergentes é o arquipélago do Japão, aí as ilhas japonesas, a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia. Um exemplo do Japão aqui, ó, as ilhas do Japão. Por que lá tem muito terremoto? Isso a gente vai falar na próxima aula. Mas eles estão entre 3 placas. E 2 dessas placas têm um limite convergente. Olha, a placa eurasiana ou euroasiática, ela é a placa mais densa. E quando a gente tem o choque dessas 2 placas, a placa pacífica teve a subducção, né? Então ela foi para baixo, e a placa eurasiana se sorgueu, né? Então ela formou as ilhas japonesas, né? O arco de ilhas japonesas, e formou um vulcão muito, muito importante, que é o Monte Fuji, que não é mais um vulcão, né? Ativo, eu acho, pelo menos. E com isso é formada também uma fossa. Onde a gente tem a placa descendo, a subducção da placa, a gente vai ter uma fossa, tá vendo? Se a gente for lá no Google Earth novamente, a gente vai ver que... Deixa eu ir lá pro Japão. A gente vai ver que aqui, ó, a gente teve um encontro, aqui é o Japão, eu não sei porque que não está marcado. Tá. Aqui é o Japão, ó. Não, aqui é as Filipinas. Aqui é o Japão. A gente vai ter um encontro, então, entre essa placa, que é a placa eurasiática, com essa placa aqui, ó, que é a placa do Pacífico. No encontro dessas 2 placas, a gente teve o sorgimento dessa ilha, que é a ilha do Japão, que é um país, né? Mas ao mesmo tempo é uma ilha. A gente teve o surgimento de vários vulcões, olha só. Como, por exemplo, esse aqui. Não, tá travando demais, Jesus Cristo. Calma. Como esse aqui, que não vai carregar porque a internet tá ruim. E a gente tem a formação de uma fossa. Vocês estão vendo esse lugar aqui, ó, esse buracão? Aqui é onde ocorreu o processo de subducção. Aqui é onde a placa foi para baixo da outra. Onde a gente tem essa fossa enorme aqui, ó. Deu para ver? Ou tá zoado? Deu pra ver, sim. Jesus, muito pouco tempo pra eu falar. Tá. Esse aqui é um vídeo da formação dos Himalaias, onde fica a nossa Cordilheira dos Himalaias. Jesus, tá muito alto. Vou passar rapidão aqui, mas é também um movimento convergente. Aí a separação, né, dos continentes, a deriva continental. Aí a Índia foi se aproximando. Isso aqui com bilhões e milhões de anos, tá? Então isso demorou, não foi assim, de um dia para o outro. E aí se formar, isso é um movimento convergente, então 2 placas se chocaram e formaram os Himalaias, que são grandes montanhas, onde a gente tem o Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo, né? Tá. Tô acelerando, porque você sabe, eu sempre acelero, porque nunca dá tempo de falar tudo, né? Então, assim... outro exemplo são as Cordilheiras dos Andes, mesma coisa, a placa de Nazca aqui se chocou com a placa sul-americana, então as 2 estavam indo nessa direção. Espera que eu não apontei. Nessa direção. Elas se chocaram,
essa placa de Nazca teve uma subducção, formou a fossa do Peru-Chile, que é esse buracão aqui, e se formaram as cordilheiras dos Andes, onde a placa sul-americana formou um elevamento, né? Outro exemplo. Tranquilo? Convergente? Vou falar rapidão divergente aqui. Ou tem dúvidas? Não. Os limites divergentes ou construtivos, eles são formados quando as placas tectônicas se afastam uma da outra, então o afastamento dessas placas, que nem está aqui no GIF. No afastamento dessas placas, a gente tem a expansão do assoalho oceânico, então do chão, entre aspas, do oceano, a gente tem a expansão desse chão, e assim, consequentemente, novas formas de relevo vão sendo formadas. Então, você vai ter uma formação da litosfera, né? Quando essas placas vão se dividindo. Um exemplo disso é a Islândia, né? A Islândia, se você for na Islândia um dia, eu quero ir, inclusive, se você mergulhar, você consegue ver parte da placa norte-americana, ao mesmo tempo que você vê a placa euroasiática. Por quê? Porque a Islândia fica no meio das duas. Então lá cheio de vulcão, cheio de terremoto, e a gente tem um movimento divergente, então essas placas estão se afastando, né? Olha só, a gente olhar lá no Google Earth, vamos lá para a Islândia. Calma aí. Temos uma pergunta no chat aqui. Pode falar. Guilherme Peroni. Então, as fossas das Marianas se formaram pela convergência entre a placa do Pacífico e das Filipinas, ou foi formada pelo movimento transcorrente? A Fossa das Marianas foi formada pelo movimento convergente. Toda fossa ela é formada, não é toda, né? Quase todas as fossas são formadas por esse movimento convergente, pelo choque. Então é pelas placas da Filipinas e pela placa do Pacífico. Muito bem, Guilherme, é isso mesmo. Aqui, ó, a Islândia, essa ilhazinha aqui lá no norte do mundo, ela fica entre duas placas, olha. Se a gente for olhar aquela cordilheira meso-oceânica que a gente está falando, ou meso-atlântica, olha aqui, ó. Você consegue ver ela aqui no Google Earth, ó. Tá vendo? Essa linhazinha aqui. Ó, se você for seguir essa linha aqui, tô seguindo a linha, ó. Ela vai dar lá na Islândia. E ela corta a Islândia no meio, olha. Então, essa aqui são a divisão de duas placas, a placa atlântica e a placa norte-americana, que estão se dividindo, né? Então aqui, ó, ela vai cortar a Islândia inteira, vai formar vulcões, e é uma divisão de placas divergentes, que nem a gente viu aqui na foto. Acho que é isso. Outro exemplo é uma falha ali na África, né? Que eu deixei lá no textinho que eu chamei vocês para aula, que é o limite ali das placas Somália, Africana e Arábica, que estão se separando. Então elas são placas divergentes, então elas estão se separando, estão abrindo uma fenda enorme ali na África, né? Então esse buracão aqui, ó, é as placas se separando. Claro que isso vai demorar milhões e milhões e milhões de anos, mas a gente vai ter a formação de um novo continente a partir da placa africana. Por quê? Está tendo um movimento divergente entre essa placa que está indo para cá, essa placa que está indo para cá e essa placa que está indo para cá. Então está tudo separando e formando um buracão ali nessa parte. A gente tem vários vulcões sendo formados, vários terremotos, e ao mesmo tempo a gente tem uma fenda enorme sendo aberta. Deixa eu mostrar aqui no Earth para vocês. Eu odeio quando o norte está bugado. O nortezinho. Olha lá, que vai bugar o norte de novo. Eu gosto de deixar o norte no norte. Aqui, ó. Se vocês observarem bem, aqui vocês estão vendo que é tipo um lago. É um lago, né? São dois lagos. É onde a África está se separando. Então, um dia, essa parte toda aqui da África vai vir parar aqui, ó. Daqui a milhões e milhões de anos. E por fim, o que a gente observa? Que nos limites dessas placas, olha, sempre nos limites onde elas se encontram, a gente vai ter vários vulcões em atividades. Os maiores terremotos acontecem nos limites dessas placas. E a gente tem vários tsunamis também nos limites dessas placas. Mas por quê, né? Porque o que acontece? Que as placas fazem surgir os terremotos e os vulcões. Isso a gente vai ver na próxima aula. Então na próxima aula a gente vai falar sobre terremotos, tsunamis, vulcões, sobre desastres, entre aspas, naturais. A gente vai conversar um pouco sobre isso na próxima aula. Deixei uma questão, mas a gente não tem tempo de fazer. A gente pode fazer, sei lá, na próxima aula acho que dá tempo, ou vocês podem pegar essa.
Enfim. Quem quiser sair, pode sair, mas, enfim. Observe a imagem, leia o texto e responda. Aqui é aquela imagenzinha que eu deixei para vocês, aquela da imagem anterior, com os vulcões, o sentido das placas e tudo mais. A pergunta está assim. De acordo com a teoria da tectônica de placas, das placas tectônicas, a crosta terrestre está dividida em placas de espessura média de 150 km, que flutuam sobre o substrato pastoso, a astenosfera. Responda, qual a relação existente entre a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas? Alguém quer responder? As duas teorias, Alu, explicam que as placas estão em movimento, em constante movimento. Tanto a da deriva, só que ele não conseguiu provar, e a das placas tectônicas mostra que, por elas estarem na astenosfera, elas têm esse movimento. Excelente. Exatamente. As duas provam que a Terra está em constante movimento, né? E completando a sua resposta, está certíssima, mas só completando, as placas tectônicas, então, a movimentação delas, na parte mais inferior da Terra, faz com que a parte superior, que são os continentes, se movam também. Então, é uma consequência, né? B. Quais são os 3 tipos de limite entre as placas tectônicas? Alguém quer responder? Transformantes, convergentes e divergentes, é isso? Excelente, isso mesmo. Aí, gente, fizeram a questão da Unifesp, facinha, né? Muito tranquilo. Então é isso, gente, a aula de hoje. Novamente corri no final, mas é de praxe já, vocês já estão acostumados. Obrigado pela presença de todo mundo. Qualquer dúvida vocês me mandam. Não vai ter aula essa semana, vai ter na semana que vem. E é isso, gente.